Oi, gente, tudo bem? Mina genki desu ka? Essa aula é a nossa última aula da lição número 6 e eu vou falar pra vocês, ela é um pouquinho longa, vocês já devem ter visto ali. Muita gente deve ter pensado, nossa, tudo isso. É porque realmente tem bastante conteúdo e não dava pra dividir, porque uma coisa tá muito ligada com a outra e achei melhor deixar mesmo um pouquinho mais longo. Então você já sabe que vai ser uma aula mais longa, separa um tempinho que você tem um pouquinho a mais, já pega um cafezinho, põe ali do lado e vamos lá, vamos gambarimachar. Vai ser sobre o kara e made, tem várias coisas nessa aula, kara e o made, quando inicia e quando termina. Nesse caso aqui a gente vai ver quando começa e quando termina alguma atividade, alguma... vamos supor, de que horas a que horas você trabalha, de que horas a que horas você estudou. Então também tem na forma do passado. A gente vai ver também como perguntar o dia que fecha algum estabelecimento e qual o número do telefone de algum lugar. Vamos lá então? Gambarimachá! Então vamos lá começar a nossa última aula dessa lição número 6. Então aqui a estrutura gramatical que a gente vai ver nessa aula vai ser a seguinte. A gente vai ter um advérbio de tempo no passado, igual que a gente viu na aula anterior. Depois, nanji kara nanji made. Esse nanji kara e nanji made. O kara é o ponto de start, é o ponto que começa, e o made é o ponto que termina. Nesse caso, quando a gente usa o nanji kara nanji made, a gente está querendo dizer que horas que começa ou que horas que termina alguma coisa. E nesse caso, a gente não usa a partícula ni, que a gente tem estudado, né? A gente viu o horário, ni e algum verbo de ação. Quando a gente usa o kara e o made com a hora, a gente não usa a partícula ni. Nanji kara, nanji made. Simples assim, sem o ni. E depois, o verbo que também tem que estar no passado, porque o advérbio de tempo, ele está no passado, então o verbo precisa acompanhar isso daí. Então, passado, passado. Não pode misturar passado com presente, não. Tem que ser passado, passado mesmo. E então, respondendo isso aqui, é a hora kara, que é a hora que vai começar, e a hora que termina, a hora made. Então, ji kara, ji made. E depois, o mesmo verbo que foi usado na pergunta vai estar sendo usado também na resposta no mesmo tempo, no passado. Então, vamos ver isso aqui num exemplo. Bom, aqui já tem a frase aqui, eu vou ler para vocês. Então, senshu no doyoubi, nanji kara nanji made hatarakimashita ka? Então, de novo. Senshu no doyoubi, nanji kara nanji made hatarakimashita ka? Então, vamos quebrar isso daqui. Senshu no doyoubi. Então, esse aqui vai ser o nosso advérbio de tempo no passado. Então são duas coisas, é como se fosse uma coisa só grandona. Então senshu que a gente viu, senshu é semana passada e doyobi é o sábado. E tem esse no para juntar os dois. Lembra que o no ele relaciona, né, o que vem depois com o que vem antes, né, que a gente faz ao contrário, né? Então senshu no doyobi significa sábado da semana passada. Então, sábado passado, que a gente falaria em português, sábado passado. De que horas a que horas você trabalhou? Senshu no doyoubi, nanji kara nanji made hatarakimashita ka? Então, essa é a pergunta. Agora vamos ver aqui. A resposta seria de 7 às 8. Né? Então, de 7 a.m. às 8 p.m. A gente vai colocar só 7 às 8, que já dá para entender, né, que foi das 7 da manhã ou às 7 da noite até às 8 do dia seguinte. Não seria, né, uma hora de serviço, né? Então, vamos lá. 7 から8時まで働きました。7時から8時まで働きました。Então, 7時から, a hora que começou, 8時まで, a hora que terminou, 働きました. Que é o verbo no passado, que é o mesmo verbo da pergunta. Seguinte, o próximo exemplo, vamos lá. Agora a gente tem esse exemplo aqui, o verbo é estudar, que é benkyou shimasu, que aqui no passado vai estar benkyou shimashita. Então agora eu quero saber que horas a que horas você, né, no caso, estudou. Então, quando, né? O advérbio de tempo tá ali, a primeira palavra é a palavra kesa, que pra quem não se lembra, significa esta manhã. Então a frase é a seguinte: Kesa, nanji kara nanji made benkyou shimashita ka? Kesa, nanji kara nanji made benkyou shimashita ka? Então a pergunta, né, como eu traduzi já, de que horas a que horas você estudou esta manhã? Aí aqui então a resposta tá 9h30 às 11 da manhã. Aí é só você pegar, né, esse horáriozinho ali,
Aonde que tá roxo ali na frase, é só você trocar por 9,5, deixar o kara ali, 9,5 kara, e tirar a parte, né, marrom ali do nanji e colocar o 11 made. O verbo vai ser o mesmo e apagar o ka ali do final, porque não é uma pergunta, a gente vai estar respondendo. Então, assim, muitas vezes a pergunta vai ajudar a gente a pensar na resposta. Então, vai ficar da seguinte forma: 9時半から11時まで勉強しました。9時半から11時まで勉強しました。E então, né, depois o próximo exemplo é o mesmo verbo, só que agora eu quero kino. Kino. Então eu só mudei o advérbio de tempo. Kino, que significa ontem. Então fica kino, nanji kara nanji made benkyou shimashita ka? Kino, nanji kara nanji made benkyou shimashita ka? Então de que horas a que horas você estudou ontem? E aí então, né, tá ali, né, o horário. E aí é só responder do mesmo jeito que eu falei no slide anterior, né? Então, 8時40分から11時15分まで勉強しました。Então, de novo. 8時40分から11時15分まで勉強しました。Então, isso seria a resposta, né, para essa pergunta usando, né, de que horas a que horas. O próximo exemplo aqui é o sengetsu. Sengetsu. Alguém se lembra o que é sengetsu? Então, a gente falou, né, senshu, semana passada. Então, sengetsu é mês passado. Sengetsu, nanji kara nanji made yasumimashita ka? Sengetsu, nanji kara nanji made yasumimashita ka? Então, o sentido dessa pergunta é que esse verbo, eu já falei dele na outra aula, que ele tem, né, esse problema de significa folga ou então descanso. Então, nesse caso aqui, é querendo saber de que horas a que horas foi o seu descanso no mês passado, né? Vamos supor, né? Seria esse sentido que eu quis dar aqui para essa frase. E aí, então, né? Coloquei um horáriozinho de descanso ali, né? De 11h45 a meio-dia e 50. Vou deixar vocês pensando um pouquinho como é que ficaria essa resposta. Então, 11h45 から12h50 made. Então, como é que fica? 11時45分から12時50分まで休みました。Vou deixar aqui agora vamos repetir. 11時45分から12時50分まで休みました。Que a gente responde, né, essa pergunta. Seguir, o próximo. Agora vamos falar para a partícula to. Né? O to seria meio que para juntar duas coisas. Seria mais ou menos o e em português, né? Mas não em todas as situações. Nessa situação aqui, a gente poderia traduzir como e. Então, assim, a gente vai ter um substantivo número 1, e vai ter a partícula to, e depois o substantivo número 2 para dizer que é esse daqui, esse substantivo, e esse daqui. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, ó. Esse lugar aqui, vocês se lembram o que é? Correio. É o Yubinkyoku. Yubinkyoku. Então aqui, esse aqui eu tenho o ginko. Ginko. Então eu quero dizer o correio e o banco. Eu vou falar Yubinkyoku to ginko. Yubinkyoku to ginko. O próximo que eu já coloquei aqui é o doubutsuen. Doubutsuen. E aqui então, né, só para dar uma revisão nessa parte que a gente aprendeu bastante palavras novas. E esse aqui então é o aquário, que é o suizokukan. Suizokukan. Então, agora eu quero dizer o zoológico e o aquário. Então vai ficar doubutsuen to suizokukan. Doubutsuen to suizokukan. Então, só para revisar, né, essas palavrinhas que estão lá no vocabulário que a gente vai estar vendo nessa lição. Então, vamos lá. Mais um, né? Agora não é lugar, mas é um dia de semana. Você quer falar um dia da semana e outro dia da semana. Por exemplo, doyobi to nichiyoubi. Doyobi to nichiyoubi. Então, eu quero dizer sábado e domingo. Então, esse to aqui nessa situação, tanto para lugar quanto dia da semana, significa para você falar o e, né? Um lugar e outro lugar. Um dia da semana e outro dia da semana. Então, continuando. Agora a gente quer perguntar quando fecha ou quando folga determinado lugar. Então, vamos lá. Eu vou colocar a estrutura gramatical primeiro aqui. Vai ter o lugar, depois seguido da partícula no. E aí, então,
Yasumi wa nanyoubi desu ka? Então, de novo, o lugar vai ser o lugar que a gente quer saber quando que fecha e quando que folga. A seguida da partícula no, porque a palavra depois ali, que eu coloquei já tudo junto, mas a palavra é yasumi, yasumi é a folga. Então, folga do lugar. Então, por isso que a gente usa aquela partícula no que a gente já viu nas outras lições, o substantivo no substantivo 2, para dizer que esse substantivo aqui está relacionado com aquele lugar ali, né? Então, o yasumi da onde? Yasumi de quem? Yasumi do lugar. Né? Se eu quiser falar o meu yasumi, nanda no yasumi, né? Minha folga é tal dia. Né? No caso, watashi, né? Watashi no yasumi, minha folga. Se eu quiser falar a folga vamos supor, da Vânia. Então, Vânia no yasumi, então a folga dela. Kanojo no yasumi, a folga dela, né? A folga da Vânia, a folga dela. E aqui no caso, não é uma pessoa, é um lugar. Então, a folga do lugar. Então, lugar no yasumi. Por isso que a gente vai estar usando essa partícula no, só para fazer uma revisãozinha do que a gente já viu e situar vocês que também existe, né, o lugar, né? Não somente pessoas que a gente viu, meu, seu, dela, né? Lugar também a gente pode usar a partícula no. Então, lugar no yasumi wa nanyoubi. Essa ponto-chave aqui, né? Nanyoubi. O yobi seria do dia da semana. Lembra? Getsu, ka, sui, moku, kin, do, nichi. Tudo tem yobi. Então, quando pergunta nanyoubi, é qual dia da semana? Nan significa aquele qual, né? O que, qual. Então, nanyoubi desu ka significa qual dia da semana. Que dia da semana? Então, para responder, a gente fala o dia da semana e des somente, né? Então, quando que eu ia assumir desse lugar aqui, de tal lugar? É tal dia, né? Como se fosse estivesse falando dessa forma. Então, agora vamos colocar isso nos exemplos aqui. Eu tenho a loja de departamentos, que em japonês a gente chama de depato. Depato. Vou colocar aqui para vocês verem que tem aquele tracinho ali que é o prolongamento. Depato. Depato. Então, depato seria o lugar, aí é só repetir aquela frase que estava ali na estrutura gramatical que a gente acabou de ver. Então, depato no yasumi wa nanyoubi desu ka? Depato no yasumi wa nanyoubi desu ka? Qual o dia da folga do departamento, da loja de departamentos? Mas no caso assim, seria mais o dia da folga, seria tipo o dia que tá fechado, né, pro lugar. Então, que dia que tá fechado? Que dia que fecha a loja de departamentos? Aí vamos supor, eu coloquei kayobi, que seria a terça-feira. Kayobi. Então, vamos lá. Kayobi desu, né? Kayobi desu. Só você colocar, né? O nome da semana, o dia da semana seguido de desu. Então, se você quiser ligar, né, para um lugar e perguntar que dia que fecha, yasumi wa nanyoubi desu ka? Aí a pessoa vai falar, né, o dia da semana ali seguido de desu. Mais um exemplo, vamos lá. Agora eu quero saber qual é o dia que fecha o correio. Correio a gente viu que é Yubinkyoku. Então a gente vai falar Yubinkyoku mais aquela frase que estava em azul lá no primeiro slide não, mas na estrutura gramatical anterior aqui. Então vai ficar da seguinte forma. Yubinkyoku no yasumi wa nanyoubi desu ka? Yubinkyoku no yasumi wa nanyoubi desu ka? E aí, então, eu coloquei aqui que vão ser 2 dias. Esse dia aqui, doyobi, e mais esse aqui, que é nichiyoubi. Doyobi, nichiyoubi. Sábado, domingo. Então, eu quero dizer que é sábado e domingo. Aí eu vou precisar daquela partícula que a gente acabou de ver, que é a partícula to, para dizer um e outro. Então, a resposta vai ficar somente doyobi to nichiyoubi desu. Doyobi to nichiyoubi desu, para dizer que sábado e domingo é folga, fecha, né? Folga do correio, fecha o correio. Seguinte, agora a gente tem o zoológico, que é o doubutsu-en. Doubutsu-en. Somente a palavra doubutsu significa animal, animais. Então, doubutsu-en seria o zoológico. Quando a gente coloca o en, vira o lugar no zoológico. Somente doubutsu significa animal, animais. Então, doubutsu-en no yasumi wa nanyoubi desu ka? Doubutsu-en no yasumi wa nanyoubi desu ka? Aí eu coloquei, né, que é esse dia da semana aqui, Getsuyoubi, que seria segunda-feira. Então vai ficar Getsuyoubi desu,
getsuyobi desu. E vamos para o nosso último exemplo, que é o library, é a biblioteca. Biblioteca em japonês a gente chama de toshokan. Toshokan. Então, toshokan no yasumi wa nanyoubi desu ka? Toshokan no yasumi wa nanyoubi desu ka? Então, que dia que fecha a biblioteca? Aqui eu tenho esse dia da semana e mais esse aqui. Então, são 2 dias. A gente vai precisar daquela partícula que junta. Então, como é que vai ficar? Kayobi to mokuyobi desu. Kayobi to mokuyobi desu. Então, kayobi, terça-feira. Mokuyobi, quinta-feira. Então, kayobi to mokuyobi desu, que seria, né, que fecha na terça e na quinta. Então, agora vamos ver como é que a gente faz para perguntar o número do telefone de algum lugar. A gente já aprendeu os números do telefone. Incentivo você a pensar, né, qual o número do telefone, o seu número de telefone em japonês, o número de telefone das pessoas que você conhece, ver os números, assim, em algum panfleto, algum comercial de televisão, já tentar falar os números de telefone em japonês para poder praticar mais e mais, né? Então, agora a gente vai perguntar qual é o número do telefone de algum determinado lugar. Então, é bem simples, parece muito com a gramática que a gente acabou de fazer. Então, a gente vai usar o lugar, que a gente quer saber o número do telefone, seguido da partícula no, que eu já expliquei o porquê. E aí, depois, denwa bango wa nanban desu ka? Então, voltando, né? Lugar, que a gente quer saber o número do telefone, seguido da partícula no, denwa bango. Denwa significa telefone. Telefone em geral, né? Telefone em geral. O celular a gente chama de keitai denwa. Keitai denwa. Keitai, mas a gente chama de keitai, que é aquele prolongamento. Keitai denwa. Keitai nada mais é do que portátil, né? Que a gente costuma falar, meu keitai. Mas na verdade, cadê meu portátil? Ele não tem o nome telefone na palavra, mas a gente já usa como se fosse, cadê meu celular, né? Cadê o meu aparelho móvel? Então, denwa seria uma forma geral de falar telefone. E bango significa número. Número no sentido, assim, número de telefone, ou então a senha do banco, a gente fala, né? Ansho bango. Então, a gente usa esse bango para esse número. A gente usa também o bango para várias, como eu falei, né? Número de senha também a gente usa. Então, assim, bango seria alguma coisa relacionada a isso. A senha, número de telefone, ou o número da senha do banco mesmo. Então, assim, número mesmo, 1, 2, 3, 4, assim, número aleatório, a gente chama de suji. Qual o número? Mas quando a gente fala de bango, seria alguma coisa, né? Bango, um número de alguma coisa, né? Tem esse sentido. Então, denwa bango seria o número do telefone. Então, o número do telefone, com a partícula no ali, seria o número do telefone daquele lugar, né? Que eu expliquei a partícula no para lugar. E então, não vou repetir aqui. É a mesma coisa do que o lugar no yasumi. Então, mesmo o motivo que está sendo usado essa partícula no. E aí depois, wa nanban desu ka? Nanban. Então, qual o número? Esse ban também vem, ban de bango, que significa também qual o número, né? Qual o número do telefone? Então, a gente usa essa frase, né? Denwa bango wa nanban desu ka? E aí, então, o número mais desse. Mesma forma que a gente respondeu anterior, só que a gente falou dia da semana, né? Que a gente estava perguntando nanyobi. Então, era o dia da semana mais desse. E agora a gente pergunta o número. Qual o número? Então, número mais desse. Então, vamos lá para os exemplos. Isso aqui é o museu. Não museu, não. É museu de arte, né? Então, museu de arte a gente chama de bijutsukan. Então, bijutsukan no denwa bango wa nanban desu ka? Bijutsukan no denwa bango wa nanban desu ka? Então, qual o número de telefone do Museu de Artes? E aí, então, coloquei um númerozinho aqui. A gente só vai ler esse número e colocar o desu no final. Então, vamos lá. 052-3456-2です。
Ou então, né, quando tem esse tracinho aqui, pode ser que a gente fale no. Então, vai ficar da seguinte forma, se a gente usar o no aqui. Então, 052 no 3456です. Esse no seria mesmo uma leitura desse tracinho. Não tem nada a ver com a partícula no que a gente tem visto até então, né? Mesma coisa se a gente falasse assim, 052-34562. Então, a outra forma de falar esse tracinho seria o no. Algumas pessoas falam, algumas pessoas não falam. Então, aí pode ser que você ouça, né, algumas vezes e outras vezes não. E é exatamente por esse motivo. Algumas pessoas usam e outras não. Tsugi. Agora, o próximo lugar aqui é o aquário. Aquário, como a gente viu agora há pouco, é suizokukan. Suizokukan. Então, eu vou colocar aqui na tela. Qual o número do suizokukan? Qual o número de telefone do aquário? Então, 水族館の電話番号は何番ですか? 水族館の電話番号は何番ですか? Para perguntar, né, qual o número do telefone do aquário. Colocando aqui o número, resposta. Então, é só colocar o des no final. E vamos lá praticar, né, os números em japonês. Então, 0691398. Então, de novo, des no final, des, né? Então, de novo, 067 no, se a gente quiser colocar o no, né? 067no 21398 des, para dizer o número desse telefone aqui. O próximo lugar é o hospital, a gente já viu algumas vezes, não é a primeira vez que aparece aqui, é o byouin, byouin. Então, 病院の電話番号は何番ですか? 病院の電話番号は何番ですか? E aí, então, né, eu vou colocar aqui 071-554-273 です. De novo, agora colocando o no ali no lugar do tracinho. 071-554-273 です. Então aí agora, ao invés de vocês praticarem, dá um pausezinho aí, pratiquem vocês, que, né, como é muito corrido, né, eu falando os slides não dá tempo de você mesmo praticar. Então é só dar um pausezinho aí e praticar você aí esses números e ouvir mais uma vez, né, o que eu repeti aqui, pra ver se tá tudo certinho, se tá igual. Então agora vamos fazer um fukushu, né, que seria a revisão. Então a gente viu que o advérbio de tempo no passado seguido de nanji kara, nanji made. E aí depois o verbo no passado perguntando o ka, a gente quer saber de que horas a que horas foi realizado tal ação naquele período de tempo. E a resposta a gente viu que era a hora kara, hora made e o mesmo verbo também no passado, que é o verbo que foi usado na pergunta. A gente viu também que colocando o lugar, mas a partícula no, Yasumi wa nanyoubi desu ka? Esse nanyoubi significa qual dia da semana do yasumi, da folga, o dia que fecha aquele lugar que a gente quer saber. E aí a resposta era o dia da semana seguido de des. Então, simples assim. Só o dia da semana seguido de des, você já responde que dia que é a folga, que dia que é o yasumi, que dia que está fechado o lugar. E a gente viu também que usando o lugar, mas a partícula no, 電話番号は何番ですか? A gente pergunta qual é o número de telefone daquele determinado lugar, pra gente saber, né, qual o número do telefone. E aí, então, o resultado na resposta seria o número mais a partícula não, seguido de des. Número do telefone mais des. Bom, a gente tem várias informações nessa aula, né? A gente estudou bastante coisa. Tsukaremashita ka? Estão cansados? Otsukaresama desu, né? Que a gente fala quando a gente termina alguma ação, algum trabalho, alguma coisa assim, a gente fala otsukaresama desu. Então, otsukaresama desu pra vocês, né? Esse é o fim da lição número 6 dos slides, que ainda tem muito exercício pra você praticar, pra ficar cada vez mais joso. E qualquer dúvida, eu tô aqui. Bye, bye!